continue, mas pode se assentando. Percebo no meu espírito, eu tenho uma impressão de que Deus quer despertar vocês para algumas coisas novas. Na verdade, tenho uma impressão de que Deus quer chacoalhar vocês. Impressão de um tempo de chacoalhar, e o que eu percebo é como se Deus estivesse dizendo eu não sei se essa palavra é para todos, mas acorda, porque o que eu estou querendo fazer neste lugar é grande demais. Eu quero dizer para você que se lançar de cabeça num projeto de Deus vale a pena. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente discorde de algumas coisas, eu preciso te dizer, entrar de cabeça num projeto de Deus vale a pena. Muito daquilo que eu vivo ministerialmente hoje, eu quero só consertar algo aqui, não é nem só esclarecer algo. Embora todos os lugares, eu acho que 99% dos lugares onde eu vou, as pessoas me chamam de pastor, e eu reconheço que existe uma unção pastoral sobre a minha vida, reconheço isso, mas eu gostaria de esclarecer que eu ainda não fui ungido pastor e não sou ministerialmente pastor, né? Eu sou alguém que está afim de ver Deus se mover, independente do título que Ele tem, que eu tenho, amém? Então, eu sei que vai chegar a hora onde o Senhor vai me dar a oportunidade de ser ungido como pastor, e quando isso acontecer, vai ser um passo a mais. Só queria esclarecer isso, amém, irmão? Amém? Se você não tiver crédito, se eu não tiver crédito pelo fato de não ser pastor agora, a partir desse momento, você está triste comigo, que deu o púlpito para esse cara pregar, então no final você reclama com o Júnior, foi o Júnior que pediu para eu vir para cá, então o Júnior está à sua disposição para maiores esclarecimentos, amém, Júnior? Então tá bom. Eu sinto então, eu vou te dizer que o que mais me move não é nem a área pastoral, mas a área profética. Quem estava aqui ontem, eu acho que percebeu um pouco disso. E hoje não está sendo diferente. Eu percebo que o Senhor quer mexer com vocês. Realmente, Ele está dizendo, olha, acorda, porque tem algo grandioso, né? Eu percebo que existe uma atmosfera de como se Deus estivesse pronto para desatar algumas coisas, né? Mas Ele diz para você hoje, eu quero te dizer isso, né? Acorda, amém? O que eu posso dizer em relação àquilo que eu vivo, eu só posso estar vivendo um ministério que eu vivo hoje. Eu estava falando sobre isso. Eu só posso viajar pela nação e conhecer tantos homens de Deus, só posso estar aqui nessa noite porque eu tenho alguém que cuida de mim. Simplesmente porque se eu não tivesse essa pessoa que se chama Farley Labati, um dia vocês vão conhecê-lo. A gente está vendo a possibilidade de trazer ele um dia, um homem de Deus. E se eu não tivesse um cara como ele me ajudando, se eu não tivesse o pastor Luciano Subirá, a qual a igreja que eu congrego, eu jamais poderia viver aquilo que eu tenho vivido nesses dias. Porque
estar no ministério em tempo integral e viver da maneira que eu vivo, que essa equipe vive, irmão, eu vou te dizer, alguns até acham que a gente é meio louco, né? Eu deixei um emprego que eu tinha, muito bom, eu era gerente comercial de uma empresa, uma indústria de móveis, de uma rede grande. Eu estava no melhor ano do meu ministério, do meu trabalho, da minha vida secular, quando nós decidimos gravar um CD, impulsionado pelos meus pastores. Eles disseram, cara, vamos lá, vamos gravar, e me deram toda a condição assim, de estrutura, e me ajudaram muito. Então a gente gravou um CD que, por sinal, está à sua disposição lá atrás, amém? E nós gravamos esse CD ao vivo. O meu chefe da empresa era um homem de Deus. Eu trabalhei nessa empresa durante 10 anos. E um dia ele chega para mim, quando eu volto de férias, depois da gravação do CD, ele diz, Samuel, Deus falou demais comigo na gravação do CD. Eu falei, glória a Deus, cara, e aí, compartilha. Ele diz, ao invés de compartilhar, deixa eu te entregar isso. E me entregou uma carta de demissão. E disse, Deus mandou te mandar embora. E disse que agora é o teu tempo. Então, eu só posso estar aqui hoje, porque a partir desse momento, eu me agarrei nos meus pastores e disse, olha, eu fui demitido do meu emprego no melhor momento que eu estava, 10 anos de empresa, porque Deus mandou ele me demitir. Eu não tenho nem como contestar a demissão, porque não era com ele, era com Deus. Eu ia dizer o quê? Então, por ter homens de Deus sobre a minha vida, por ter homens de Deus que cobrem a minha vida e o meu ministério, eu posso estar aqui hoje, depois de 2 anos e meio, entre aspas, desempregado. Eu sei que eu não estou desempregado, faço parte hoje da melhor, entendo o que eu vou dizer, mas da melhor empresa que existe, chamado Reino de Deus. O meu patrão é nada mais, nada menos do que o papai, Deus. É Ele quem me sustenta, e é óbvio que usa a vida dos irmãos, então o irmão fica à vontade também para abençoar, tá bom? Mas é Deus, é simplesmente Deus, e eu sou grato. Eu sou casado, muito bem casado, minha esposa chama-se Adriana. Nós temos uma filha de 6 anos, chamada Ana Beatriz. E também, a semana que vem, dia 2 de março, nasce nossa segunda filhinha, chamada Mariana. Então eu estou aqui com o meu coração assim, bem tranquilo, né? Que falta uma semana para nascer minha próxima filha. Mas graças a Deus por isso. Eu só quis dar uma introdução a respeito de onde eu venho, quem é minha cobertura, porque realmente, irmão, eu não poderia estar aqui se eu não tivesse uma cobertura e não me submetesse às autoridades que Deus colocou sobre a minha vida. Então pensa nisso, amém? Nossa igreja, comunidade Alcance, semelhante, igual aos irmãos, nós caminhamos em células, nós trabalhamos com o MDA. Meu pastor Luciano é discípulo direto do pastor Abe Uber, que foi idealizador do MDA. Então nós temos muita coisa em comum, e eu percebo que Deus está querendo fazer algo em vocês. Então fique atento, diga para o irmão do lado aí, acorda. Não precisa falar igual a Ana Maria, sabe, irmão? Acorda, né? Só diga assim para ele, acorda, irmão, Deus quer fazer algo através de você. Amém? Quantos recebem essa palavra assim com amor? Amém? Diga amém. Aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo capítulo 5, e segura aí. Êxodo capítulo 5. Para introduzir essa mensagem, eu quero dizer para você que no livro de Êxodo nós temos algo que os estudiosos, os teólogos dizem que é a tipologia bíblica. No livro de Êxodo você encontra algumas figuras que são encontradas na verdade no Velho Testamento,
que nós conseguimos transportar e visualizá-las no Novo Testamento numa outra dimensão, que nós chamamos de tipologia bíblica. E a primeira figura que nós encontramos aí no livro de Êxodo, preste atenção conforme eu for falando, para você ir se ligando naquilo que Deus está falando nessa noite, amém? A primeira figura ali que nós temos é o Egito. Repita, Egito. O Egito no Velho Testamento, quando a gente transporta ele para o Novo Testamento, o Egito é, diga, sistema mundano, lugar de escravidão. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então nós temos o Egito. Nós temos no Velho Testamento, ali em Êxodo, a figura de Faraó. Diga, Faraó, que é a figura do opressor. Diga, opressor. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então no Velho Testamento nós temos o Egito, sistema mundano. Nós temos Faraó, que é a figura de Satanás. Quantos concordam? Figura de Satanás. Nós temos o que mais? Nós temos a figura de Moisés. Moisés foi o libertador, diga, libertador, que trazendo para o nosso tempo, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos... Quem é a verdade? Diga, Jesus é a verdade. Então nós temos o Egito, o sistema mundano. Nós temos Faraó, a figura de Satanás, o opressor. Mas nós também temos Moisés, a figura do libertador, ou seja, a figura de Cristo. E nós temos o povo de Israel, que, trazendo para os nossos dias, somos nós, amém, irmãos? Amém? Não é só aquele povo que está lá, é nós que fomos regenerados. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, diz a palavra. Mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Esse é o povo de Israel, os filhos de Deus. Sou eu e é você. Então vamos relembrar aqui: Egito, sistema mundano; Faraó, opressor; Moisés, o libertador, que é a figura de Cristo; e o povo de Israel, os filhos de Deus, que é onde se encontram nessa noite. Está aí, irmão? Está aí? Diga para o teu irmão aí, a palavra era profética no começo. Diga para ele, acorda. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar hoje a respeito de propostas de Satanás para uma santificação incompleta. Vamos repetir isso? Diga, as propostas de Satanás. As propostas de Satanás para uma santificação incompleta. Eu expliquei essa tipologia para nós compreendermos melhor aquilo que Êxodo está querendo dizer para nós nos nossos dias. Então em Êxodo capítulo 5, lá no versículo 7, eu não vou ler todos os versículos que eu estou acostumado, devido ao horário que aqui ele passa mais rápido que lá em Curitiba. Verdade, irmão, eu fico assustado. A gente começa a adorar aqui nesse lugar, você não para mais. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 7. Eu vou ler e depois eu explico o contexto aqui, amém? Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Versículo 9, eu preciso que você repita essa parte comigo. Diga, aumentem a carga de trabalho dessa gente. Até aqui. Para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Qual é o contexto aqui, irmão? Não sei se você já conseguiu se achar aí no texto. O contexto aqui é de Moisés chegando diante de Faraó e dizendo: o Deus dos hebreus, o nosso Deus, mandou que você liberasse o povo,
para andar 3 dias no deserto e depois adorar a Deus lá no deserto, sacrificar ao Deus lá no deserto. Isso que nós acabamos de ler é a primeira resposta de Faraó para Moisés. Faraó chama os seus soldados e diz, olha, no versículo 9, aumente a carga de trabalho dessa gente, para que eles parem de ouvir essas besteiras e de dar atenção a isso que estão dizendo. O título dessa mensagem que eu te disse é As Propostas de Satanás para uma santificação incompleta. Quantos acreditam que Deus espera que você viva uma vida em santidade? E que santidade, irmão, é muito mais do que apenas não pecar. Envolve muitas coisas. Eu não vou conseguir, não vai dar tempo de eu falar isso nessa noite. Mas eu quero que você pegue aquilo que o Espírito de Deus for falando com você. A primeira proposta eu encontro nessa passagem de Êxodo. A primeira proposta é acabar com o seu tempo. A primeira proposta de Satanás para frustrar a sua vida em santidade, a sua vida com Deus, é acabar com o seu tempo. Vamos esclarecer melhor. Você percebe que cada vez que passa, cada ano que passa, nós temos a impressão de que os dias estão passando mais rápido, sim ou não? Ou aqui é diferente? Não, aqui é tranquilo, né? Aqui é tranquilo, aqui a gente toma café com toda a família, a gente almoça com toda a família, a gente consegue jantar com toda a família, a gente tem tempo com Deus, a gente consegue ter aquele tempo gostoso com Deus, porque aqui não é correria, é assim? Não é, né? Oi? A gente faz tudo isso virado, bagunçado, né? Junta tudo isso para ver se dá tempo de fazer alguma coisa. Quando você chega no teu trabalho, normalmente o teu patrão, quando ele chega para você e diz, preciso de uma coisa, ele diz para você, é para ontem, sim ou não? Não dá vontade de dizer para ele, por que você não trouxe ontem então? É porque ontem você já estava fazendo uma coisa que era para anteontem, não é não? Hoje, uma faculdade já não dá mais, né, irmão? Ensino fundamental nem pensar, né? Ensino superior, uma faculdade não dá, ou dá. Não, você faz uma faculdade, você está bem empregado, está tudo tranquilo. É assim ou não? Não é. Você precisa ter mais de uma faculdade. Você precisa ter um curso de especialização. Você precisa ter MBA, doutorado e assim vai. E no trabalho, como que é? Você precisa fazer hora extra, sim ou não? Porque temos que ganhar, temos que remir o tempo. Quanto mais eu fizer, mais eu vou produzir e melhor eu vou me tornar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O emprego que você está, a faculdade que você está cursando, a empresa que você tem hoje, tudo isso, você tem e você faz, você exerce, diante de uma palavra de Deus, sim ou não? Então nós precisamos entender uma coisa. Será que nós não estamos nos enchendo de tantas coisas para fazer? Será que nós não estamos querendo abraçar o mundo, estamos nos esquecendo verdadeiramente o motivo da nossa criação? Moisés estava dizendo, olha, Deus mandou tirar o povo daqui e ir para um lugar para ter tempo com Ele, para adorá-lo. Faraó chama os seus soldados e diz, aumente o serviço desse povo, acaba com o tempo deles. Algumas versões dizem, porque eles estão ociosos e por isso clamam, vamos adorar e adoremos ao nosso Deus.
Irmãos, nós corremos o risco de, mesmo estando dentro de uma igreja, nós corremos o risco de chegar no fim da nossa vida e descobrirmos que não produzimos aquilo que Deus queria que produzíssemos. Você corre o risco de chegar na tua velhice e não poder dizer como Paulo disse. Preste atenção naquilo que Paulo disse. Combati, diga o bom combate. Irmão, só aqui para mim já seria conversa para muito tempo. Porque, fala sério, como nós somos especialistas em sair esperneando e batendo em tudo, quebrando tudo. Paulo diz: eu combati o bom combate. Eu entendo que Paulo está dizendo aquilo que eu deveria fazer, as lutas que eu deveria lutar, a guerra que eu deveria entrar, essa eu entrei e combati. Combati o bom combate, percorri a carreira. Irmão, não é de qualquer jeito. A nossa vida não pode se tornar uma vida que apenas responde às coisas naturais. Eu vou vivendo minha vida naturalmente, e a coisa vai acontecendo, e as minhas reações vão produzindo o meu futuro. Chegou a hora, e por isso eu entendo que Deus está falando para vocês: acorda. Porque chegou a hora de você compreender que o que há de mais importante é o seu tempo. É o seu tempo com Deus. O que há de mais precioso não é o ministério grande que você conquista. O que há de mais precioso não é a quantidade de CDs que eu vou gravar. O que é de mais importante e precioso é o tanto de tempo que eu investi para descobrir, Deus, como que eu entro na sua plenitude de vontade, naquela que é boa, perfeita e agradável. Depois Paulo diz: eu guardei a fé, combati o bom combate, percorri, encerrei a carreira e guardei a fé. Como eu quero chegar no fim da minha vida e poder dizer isso, irmão. Mas eu só vou dizer isso mediante as atitudes que eu tomar hoje. Será que nós não precisamos reverter as nossas prioridades? Porque uma coisa é certa: será que aquilo que você está fazendo condiz com a vontade de Deus para a sua vida? Ou simplesmente o vento te leva para onde quer? Deus está nos atraindo de volta para Ele. Está dizendo: olha, invista tempo. Porque, irmão, sabe aonde você vai descobrir qual é a faculdade que você deve fazer? A certeza de que a faculdade é aquela. A certeza de com quem jovem você vai se casar. Sabe onde você vai descobrir a certeza das decisões no seu negócio? Diga para quem está do teu lado: é lá no fecha a porta. Quantos conhecem o fecha a porta? A Bíblia diz assim, irmão: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e aquilo que você pedir ali em secreto eu vou te responder. Igreja, como nós precisamos acordar para isso. Deus está te chamando para um tempo de fecha a porta, porque ali dentro é o lugar onde você vai clamar por Ele. Ali dentro é o lugar onde você vai conhecer quem é o teu Deus, o Deus da sua provisão, o Deus da sua fé. Ali no fecha a porta é o lugar
aonde Ele vai nos dar esclarecimento e direção para a nossa vida. Não é no culto de domingo, irmão. Não é na sua célula. Não é naquele lugar, não é lá no Tadel. E eu não estou desmerecendo isso, porque eu vivo essa realidade. Eu só estou um pouco incomodado, me permita dizer, com o fato da igreja brasileira, de modo quase que geral, não entender ainda que o domingo à noite, preste atenção nisso, não é um culto preparado para você, é um culto preparado para Ele. Eu estou um pouco incomodado nesses últimos meses sobre isso. Porque o culto de domingo à noite, que eu acabei de dizer que deveria ser para Ele, é composta de pessoas que não têm relacionamento com o Deus do culto durante a semana, com o principal do culto durante a semana. E no domingo à noite vem querendo receber algo, se abastecer, para durante a semana aguentar mais um pouco da pressão da vida, que muitas dessas pressões nós escolhemos estar lá, porque não temos o nosso tempo de fecha a porta e não paramos para ouvir o que Deus quer de nós. Como nós precisamos entender que o culto de domingo é um ajuntamento de homens, mulheres, jovens e crianças que tem relacionamento com o Pai durante a semana. E no domingo esse povo que ama a Deus, porque conhece Deus lá no fecha a porta, esse povo se une, se reúne para adorar ao único que é digno de toda adoração e de todo louvor. E é óbvio, é claro que você será abençoado por isso. Porque a grande verdade é que toda ação produz uma reação. Diga para o pessoal que está ao teu lado, diga para ele aí. Diga, toda ação produz uma reação. Então quando existe uma ação por sua parte, de viver o fecha a porta durante a semana, e no domingo vir a este lugar para adorar, a reação do céu qual vai ser, irmão? A grande verdade é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós preferimos ficar tranquilo, porque ir para o fecha-porta consome nosso tempo, e nós decidimos o que é importante para nós. Então a primeira proposta de Satanás para impedir uma santificação genuína e completa. Eu não me dou bem com copo, irmão, mas tudo bem, eu vou tentar, tá, irmão? A primeira tentativa para frustrar a sua vida em santidade, a sua vida de separação deste mundo, a sua vida de entender que você tem um dono, Ele te escolheu e Ele te ama. A primeira tentativa de Satanás é acabar com o seu tempo. E eu espero que depois dessa noite você comece a investir mais tempo em saber o que Deus espera de você, porque a promessa é de uma vontade boa, perfeita e agradável. Não é qualquer coisinha, irmão. Não é qualquer vidinha. É de uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu sei que você não se acha melhor do que Jesus. Ou tem alguém aqui que se acha: não, eu sou melhor do que Jesus. Eu acho que naquela época lá eu teria dado melhor do que ele, né?
Tenho certeza que você não se acha. Então nós precisamos olhar um pouco mais os evangelhos. Porque uma das coisas mais impressionantes para mim é que Jesus, sendo Filho de Deus, aquele que tinha vindo com uma missão incrível, aquele que deixou toda a sua glória e se fez carne, volta e meia nos evangelhos você vê, e Jesus, retirando-se do meio da multidão, saiu e foi orar com o Pai. As pessoas vinham e o apertavam querendo, e Jesus saía daquele lugar, ia para um monte, para um lugar sozinho. Ele ia para o fecha-porta da montanha, e ali ele tinha tempo com o Pai. Atravessando para o outro lado da margem, foi fazer o quê? Tempo com o Pai. Ah, irmãos, se Jesus fez isso, irmão, diga para o teu irmão, se Jesus fez, quem você pensa que é? Diga para o teu irmão aí, lembre-te, acorda. Amém? Quantos entenderam a primeira proposta? Diga, acabar com o meu tempo. Diga, mas não vai conseguir. Eu vou reverter a situação. Amém? Segunda tentativa, vá para Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Versículo de número 28. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Diga comigo assim, mas não vá muito longe. Até aqui, depois o faraó diz aí, lembra e ora por mim aí. Faz uma prece lá. Mas até aqui. O faraó diz, olha, vocês querem ir? Podem ir. Mas quando você for, não vá muito longe. A segunda tentativa de Faraó, lembrando que a primeira é acabar com o seu tempo. A segunda tentativa, ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que você viva uma vida próximo daquilo que te aprisionava antes. Você sabe, antes de Jesus entrar na sua vida e fazer toda a diferença, amém? Você sabe aonde é que ele te aprisionava. Quais eram as cadeias que Satanás te aprisionava? Você sabe? Você ainda se lembra? Você ainda se lembra qual foi o pecado mais difícil de arrancar da sua vida? Um pastor amigo meu dizia que o crente tem o PP, é o pecadinho de estimação dele, aonde pode consertar tudo, podem mexer em tudo na minha vida, mas no PP nem pense. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei muito bem qual era a prisão, qual era o nome que estava estampado lá na minha cela. Qual foi a sua prisão? Adultério, mentira, alcoolismo, droga. Rock and roll não, irmão. Rock and roll é de Jesus. Droga, violência. Você sabe aonde é? De onde foi que Deus te tirou? Pornografia.
Satanás vai fazer de tudo para que você fique perto dessas coisas o tempo todo. Ele vai forçar, ele vai colocar você, vai te dar oportunidades para que você volte para aquele lugar onde te aprisionava antes. Não é isso que Faraó está dizendo? Ó, vocês querem ir adorar a Deus? Tá bom, vai. Mas não vá tão longe não. Fica pertinho aqui. Deixa eu controlar o que está acontecendo. Mas a ordem de Deus era: Moisés, diga para Faraó liberar o povo, e que esse povo caminhe 3 dias no deserto, e lá então me adore. Lugar de adoração, lugar de vida com Deus não é perto do Egito. Eu entendo, para mim isso é muito claro, que quando Deus me tira da condição que eu estava, quando Deus me tirou, Ele me tirou do império das trevas e me colocou num reino de luz. Amém? Mas sabe de uma coisa? Aquilo que era sobrenatural, Deus já fez por você, que é te tirar daqui e te colocar aqui. Mas uma coisa não é muito clara para nós: o ser colocado aqui é apenas o início de uma longa caminhada. Que eu preciso te dar uma boa notícia, para alguns uma notícia ruim. Tirar de lá e te colocar aqui é sobrenatural, só Deus pode fazer. Agora, andar daqui para onde Jesus quer que você vá, crescer espiritualmente, crescer, prosseguindo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Prosseguir para o alvo, meu irmão, não é com Deus, é com você. As nossas decisões, as suas decisões, fazem com que você saia daqui onde Deus te colocou e te leve para onde Deus quer que você vá. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você deve ter ouvido isso já, mas a grande verdade é que aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer no teu lugar, irmão. Eu vejo isso, você já deve ter ouvido alguém pregar sobre isso. Quando Jesus decide ressuscitar Lázaro, você lembra o que aconteceu lá? Primeiro Jesus chega e diz para os homens: tire a pedra. Meu, fala sério. Para quem vai ressuscitar alguém, o que custa mandar uma pedra se mover? Sim ou não? Mas ele diz: ó, tirem a pedra. Tipo, isso aqui vocês conseguem fazer, vai. Aí vem a paz de Jesus. Uau. Ele diz: Lázaro, sai, cara, para fora. O cara fica por mim, tá? Traduzindo na linguagem de hoje, nossa aqui. Lázaro, mano, vaza, entendeu? Cara, sai para fora. Lázaro, levanta daí, homem. E vem Lázaro. Deus não podia falar e já sai sem as faixas. Meu, ele ressuscitou, o que custava dizer? Será que ele não está querendo ensinar algo para a gente? Ele diz: Lázaro, sai para fora. Ele chama os caras e diz: ó, desamarra aí. Custava ter desamarrado. Já saísse de lá sem nada. Mas não, ó, desamarra aí. Eu entendo que Jesus está dizendo: olha, isso aqui vocês são capazes de fazer. Então Deus te colocou num lugar, mas Ele espera que você chegue até onde Ele tem para você chegar. Fique longe do Egito, irmão. Não brinca com o Egito, porque a grande verdade é que as coisas no Egito não são de tudo ruim, não, irmão.
Vamos ser sinceros ou não? Pecar é ruim, irmão. É terrível, pastor. É horrível, não suporto. Então por que você peca? Você gosta de se esfaquear? A grande verdade é que coisas que nós somos atraídos, elas são prazerosas e gostosas. Então não brinca com o Egito. Não fica pertinho da divisa, dizendo, ora tô quente, ora tô frio, ora tô quente, ora tô frio. Uma hora você não vai estar mais quente, mas vai estar morno. E o morno vai estar o quê? Uma carta do Apocalipse diz, que bom se fosse frio ou quente, porque por serem morno, vomitar-te-ei da minha boca. Diga para o teu irmão, vaza. Quantos entendem essa expressão aqui? Amém, amém? Então diga, para não fazer acepção aí do outro lado aí, da frente, de trás. Diga para ele, vaza do Egito. Amém? Você está me entendendo mesmo? Você diga um amém bem forte. Aleluia. Então a primeira tentativa, acabar com o nosso tempo. O segundo, nos manter perto do Egito. Terceira tentativa, vamos lá, só tem 55 tentativas. Brincadeira. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Versículo 9. Versículo 11. Vamos direto para o versículo 11, por favor. O faraó está dizendo, Moisés, de forma alguma, apenas os homens poderão ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Até aqui só. Qual é o contexto aqui? Mais uma vez, o faraó chama Moisés e diz, tá bom, vocês querem ir, vá. Mas quem vai? Os 2 versículos antes ali, Moisés diz, vai todo mundo. Tem que ir todo mundo, porque afinal, adorar a Deus e celebrar é para a família, não é? Agora, Moisés diz, faraó diz, o opressor diz, de forma alguma. E preste atenção, porque Satanás tem conseguido demais entrar nessa área da nossa vida. Ele diz, de forma alguma, vá só os homens, o restante fica. A terceira tentativa de Faraó, de Satanás, para frustrar sua vida em santidade, é trazer divisão na sua casa. É jogar o marido contra a esposa contra o marido. É jogar o filho contra o pai contra os filhos. É fazer com que aquele lugar, aonde deveria ser o nosso lar, é apenas uma casa. Você me entende quando eu digo isso? Talvez você está aqui hoje e você tem uma casa linda e maravilhosa, ou apenas você ainda não conseguiu ter, foi um lar. Talvez você esteja aqui hoje, tem uma casinha bem pobrezinha, humilde, mas você consegue ter um lar. Deixa eu te dizer, você é mais feliz do que aquele que tem uma casa grande e não conseguiu ter um lar. Mas é claro, né, irmão, se você conseguir ter as duas coisas é melhor, né? Uma casa grande com um lar dentro é melhor ainda, né, irmão? Sabe, e isso é tão sutil. Satanás tem conseguido entrar de uma maneira tão sutil nas nossas casas. Porque uma coisa acho que já é clara para nós: ele não vai vir com um par de chifres, uma roupa vermelha e um rabo grande. Isso aí foi a televisão que criou lá uma imagem do diabo daquele jeito. Ele não vai vir. Eu aprendi muito pequeno que ele viria embrulhado num papel de presente.
Sabe, é de uma maneira muito sutil, a gente não percebe. De repente, o marido e a mulher passam tempos e mais tempos sem conversar. Diante das pessoas está tudo bem, e em casa não tem diálogo. E um dia o pastor se assusta, porque a irmã veio pedir para se separar. Mas como? Parecia que estava tudo bem, mas não estava. Começou com uma coisinha tão pequena. O irmão caiu na besteira de dizer que a irmã não estava bonita aquele dia. Essa é a pior besteira que você faz, irmão. Vai escovar o dente, passar gel no cabelo, mas nunca diga que a tua mulher não está bem. Por mais que ela queira ouvir uma verdade sua, não faz isso. Porque a mulher, assim, eu não consigo entender muito bem as irmãs, tá? Vocês me perdoem. Um dia minha esposa pode vir ministrar aqui, ela vai dizer que não entende os homens, amém. Né? Mas como eu estou aqui hoje, ela está lá em casa, então eu vou falar. Porque se a mulher pergunta que se ela está bem, ela não quer saber a verdade. Ela só quer que você diga, tá legal. Ou, nossa, se eu não disser, tá show de bola para minha esposa, ela diz, você não falou que tá show de bola. Eu falei, não, mas eu falei que tá bom, já não basta. Não, porque quando você gosta mesmo, você diz, tá show de bola. Vai entender, irmão. Vai entender. Sabe, mas eu estou brincando com isso, mas são coisas sutis. Uma outra coisa que eu não entendo nas irmãs. Não fiquem bravas comigo, você pode comprar um CD depois, eu peço desculpa lá no encarte. Preste atenção. Normalmente, maridos, quantos homens nós temos aqui? Os maridos aí, levanta a mão por favor. Você que é marido, pode baixar a mão. Eu não vou te expor e pedir para você levantar a mão depois da pergunta que eu fizer. Mas por favor, quantos de vocês já se sentiram igual eu me sinto às vezes? Eu digo uma coisa para minha esposa, e a minha esposa diz que eu falei algo que não era o que eu queria dizer. Por favor, não levanta a mão que você dorme no sofá hoje, irmão. Mas você entende? Uma coisa tão sutil. Eu falo, amor, mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que eu entendi. E aí, comunicação não é o que você diz, é o que eu entendo. Piorou. O dia que ela descobriu isso aí, então. Mas você percebe que é de maneira sutil. Os nossos filhos começam a nos jogar um contra o outro. Você já percebeu isso ou não? O filho é especialista, irmão, em jogar o pai contra a mãe. Porque ele vai pedir para o pai ele sabe que o pai vai falar não. Daí ele vai pedir para a mãe. E a mãe fala, mas eu já falei não. A mãe falou, mas você não sabia. E coisas do tipo, o homem está no carro pronto para sair, para vir para o culto, começa às 7h30. E o homem entra no carro, né, irmão? Aqui não, aqui é diferente, né? Aqui lá em Curitiba o irmão entra no carro e fica né? Vambora! E a irmã está lá com as 12 crianças, os 3 netos, tentando arrumar o cabelo deles, né? E o irmão, em vez de ir lá ajudar, agora, irmã, pode comprar meu CD que eu falei bem. Maridos, ajudem suas esposas. Essa parte tem que ser cortada do vídeo, que se a minha esposa ouviu falando isso, ela vai me cobrar em casa. Vamos lá. Eu estou brincando com isso porque é um assunto, irmão, que é de maneira sutil. Não é o adultério, é de maneira sutil. Ele vai tentar entrar e trazer divisão na nossa casa. Mas eu creio que está chegando o tempo onde o coração dos pais serão convertido ao coração dos seus filhos, como diz Malaquias 4. E eu gosto nessa hora da mensagem de dizer sempre, como disse Josué, eu não sei quanto a vocês, mas eu decidi isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Diga, eu não sei quanto a você. Diga aí pro teu irmão, eu não sei quanto a você, mas eu e a minha casa. Diga, eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quiser aplaudir de novo, aplaude aí.
Aleluia! Quarta e última tentativa. É óbvio que existem muitas outras, mas eu creio que essas são principais, são brechas aonde realmente Satanás tenta entrar. Êxodo capítulo 10, versículo... Aí no capítulo 10 mesmo, nós vamos ler no versículo 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Quarta e hoje a última tentativa. O faraó diz: olha, vocês querem ir, podem ir. Só deixa aí as ovelhas e os bois. Tão sutil, né, irmão? Só deixa as ovelhas e os bois. Por favor, alguém me ajude a entender o que eram as ovelhas e os bois. Primeiro lugar, era um material de sacrifício. Era aquilo que seria usado para levantar a adoração, para levantar a fumaça da adoração. Mas também era as finanças daquele povo. Eram os bens daquele povo. As ovelhas é boa, né? Ovelhas e bois. As ovelhas e os bois é que cruzaram, né? As ovelhas e os bois, que teve um cruzamento lá. As ovelhas e os bois eram os bens daquele povo. Quantos entendem isso? Que era a vida financeira daquele povo. Era material de troca, de finança aquilo. Essa quarta, para mim, ela é a mais sutil de todas. Satanás quer impedir a santificação da sua vida financeira. Ele não quer de maneira alguma que você prospere naquilo que Deus tem para você prosperar na vida financeira. Então ele começa a colocar muitas coisas na nossa cabeça. Por exemplo, uma delas: chegou a hora de dar oferta. Misericórdia, já lá vem aquele pastorzinho querer arrancar dinheiro meu de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho problema nenhum de falar de dinheiro aqui. Talvez por caminhar há 5 anos com o Luciano, pastor Luciano Subirá, e ele ser um exemplo para mim em tudo que se diz de vida financeira, tanto de plantar quanto de colher. E por eu ter experimentado nesses 2 anos e meio tantas coisas que Deus fez na minha vida, tantas decisões que eu tive que tomar, eu não tenho problema algum de falar de vida financeira. Porque a grande verdade é que o diabo tem tentado arrancar aquilo que Deus tem para nós. Ele tem colocado no seu ouvido, talvez, que dar dízimo não é importante, que dizimar é uma escolha sua, se você faz ou não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O dízimo não é você que dá 10% para Deus. É Ele que permite que você fique com 90%. Porque eu não sei se você se lembra disso. Um dia Jesus te comprou naquela cruz, e Ele tem direito legal sobre a sua vida. Então, a partir de agora, a gente compreende que tudo é dele.
Mas por mais que Ele seja dono de tudo, Ele não nos trata como escravos, mas como amigos. Ele permite que você fique com 90%. E deixa eu te dizer, esse 90% é para você utilizar como recurso naquilo que Deus vai falar para você lá no fecha-porta, irmão. Você entende? Que não é para usar de qualquer maneira. Aí vai entrar as ofertas, abençoar ministérios, o seu pastor, os seus líderes, suas ovelhas. Quero contar um testemunho bem rápido. Novembro de 2010, eu estava recém vivendo em tempo integral. Eu tinha vendido um carro bom que eu tinha para me livrar da prestação que eu tinha, porque agora eu vivi em tempo integral, eu não tinha, como até hoje, a gente não tem um salário fixo por mês, uma entrada fixa. Então eu estava com um carro, um Verona 95, nessa ocasião, em novembro de 2010. Eu tinha vendido esse carro bom e tinha pego esse carro quitado. Eu estava numa situação muito complicada financeiramente. Era o primeiro ano, eu não sabia de muitas coisas, como tratar alguns assuntos. E então o Senhor disse para mim: dá o teu carro para o teu baterista. Na época, meu baterista era um menino chamado Wesley. E eu disse: Deus, eu não tenho problema em dar esse carro, mas por favor, fala com minha esposa, porque eu não quero gerar nada. Já está tão difícil a vida financeira, e ainda agora eu dispor da única coisa que eu tenho, um carro no valor de R$5.000. É a única coisa que eu tenho. E a minha esposa levava minha filha para a escola de carro, então a gente ia para a igreja de carro. Então eu não tinha como dispor, humanamente falando, daquele carro naquele momento. Falei: mas eu quero te obedecer, mas fala com minha esposa. Um dia minha esposa acorda de manhã e diz: amor, tive um sentimento de que é para a gente dar o nosso carro para o Wesley. Bati na cama e fiz: meu Deus. Falei: amor, me dá o telefone aqui que eu vou ligar agora, porque Deus já tinha falado comigo, e eu pedi para Ele falar contigo. Se você acordou com esse sentimento, meu amor, não é, eu não acredito que o diabo chegou para você e disse: olha, dá teu carro para o irmão, né? Por favor, né? Ele ia dizer: ó, não dá não. Samuel vai querer uma conversinha com você, você diz não, né? Mas mandar ele dar o carro para alguém, ele não ia mandar não. Bem, liguei para esse meu amigo, para esse meu baterista, disse para ele: cara, eu quero que você venha aqui em casa. Eu já disse por telefone mesmo, que eu estava agoniado para fazer obedecer logo a Deus. Disse: cara, eu quero que você venha aqui em casa buscar um carro, Deus mandou te dar. Ele: sério, cara? Eu falei: sério. Ele falou: você não vai acreditar. Irmão, o Wesley tinha um Fusca da cor mais horrível que você pode imaginar. Eu sei que está sendo gravado, eu mostro para ele depois, né? Ele já foi curado. Eu espero, Wesley, que você tenha sido curado, irmão. Ele disse para mim: cara, você não vai acreditar, eu dei meu carro ontem à noite. Preste atenção, irmão. Ele deu um Fusca da cor mais horrível na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, 9h30 da manhã, ele recebe uma ligação que ele acabou de ganhar um outro carro, de um Fusca da cor mais horrível do mundo, 70 e alguma coisa, um Verona 95, branco. Não dá para dizer que é a cor mais horrível, porque nem cor é. Pensa num coração que se encheu de fé, irmão. O dele, não, o meu. Porque eu disse: meu Deus, ele deu o carro ontem à noite, ganhou agora de manhã. Eu fiquei o dia inteiro esperando alguém me ligar. Que venha às 5 da tarde, que venha às 5 da tarde. E eu orava em línguas, Nisharabá, cantar, e vai vir, vai vir. E passou 5 horas da tarde do primeiro dia, irmão. Do primeiro mês. Do segundo. Terceiro.
Eu brinco que teve uma hora que eu dava vontade de ligar para o Wesley e falar: cara, era a pegadinha do malandro, irmão, devolve aí. Porque eu comecei a ver minha esposa levando minha filha agora, não mais de carro, mas de ônibus, no frio de Curitiba. Se bem que frio de Curitiba não é nada perto de vocês aqui, né? Mas você entende, no frio, na chuva. Mas passaram-se algum tempo. Eu estou ministrando em Taubaté, interior de São Paulo. Um pastor chega para mim, era uma conferência de... Eu nem sei, né? A gente ficou tanto tempo lá. Acho que a gente ficou um mês lá, né? Não, era 4 dias, né? É que para mim foi tanto tempo. Uns 4 dias a conferência. No terceiro dia, o pastor da igreja, um cara muito louco, doido, chega para mim e diz: cara, ele chegou com um negócio na mão e disse: cara, eu preciso te entregar uma coisa. Chegou ele e a família e disse: ó, Deus falou com a gente, eu quero te entregar isso. É algo profético que você vai caminhar mais na nação. Quando ele disse algo profético, sabe aqueles globinhos que você põe em cima da mesa de escritório? Sabe aqueles globinhos pequenininhos assim, de enfeite? Eu falei: é um globinho. Estava na mão um globinho. Aí eu peguei o globinho na mão, com a mão fechada, abracei ele, fiz a oração mais simples que um homem podia fazer. Disse: Deus, obrigado por o Senhor ter usado o teu servo de maneira, né, que ele ouviu tua voz. Obrigado, Deus. Despedi os irmãos em paz do Senhor. Virei as costas em cima do palco, e quando eu abro a mão, era a chave de uma EcoSport 2004. Minha primeira reação foi pedir: pelo amor de Deus, me perdoa pela oração. Brincadeira. Minha primeira reação foi voltar e dizer: pastor, o que é isso? Ele disse: fica tranquilo, foi Deus que mandou. Então eu vou para São Paulo viajar de avião nessa data, volto de carro. Minha garagem vazia, eu chego com uma EcoSport 2004. O carro dos sonhos da minha esposa. Mas uma semana depois eu vou jantar na casa de um amigo. E esse meu amigo diz assim: Samuel, eu sei que já passou bastante tempo, mas Deus falou algumas coisas com a gente, eu preciso fazer. Eu falei: ô Marcelo, diz aí, cara. Esse meu amigo é o meu líder na área de louvor e adoração lá da nossa igreja. Eu disse: fala aí, cara. Ele tira o documento do carro dele, irmão, e diz: Deus mandou te dar isso aqui há 20 e poucos dias atrás. Só que eu tive um problema, não consegui te dar na época. Eu sei que você já ganhou outro carro, mas eu preciso obedecer a Deus. Irmão, em uma semana, a minha garagem, que não tinha carro nenhum, de repente tem 2. Eu não sei o que os vizinhos acham que eu sou lá, irmão. Porque logo em seguida, eu estava com mais um, irmão. Então agora eu precisava pegar uma outra garagem lá em cima, para colocar o terceiro carro. Então para mim falar de vida financeira não é difícil, porque eu tenho vivido isso. Mas pensa num cara que aprendeu a semear no reino de Deus, irmão. Quando as pessoas ouvem eu dizendo: olha, ganhei 3 carros, ganhei televisão de LCD na minha casa, home, ganhei tênis, calça, blusa, papapá, minha esposa ganhou joia, ganha isso, ganha aquilo. Eu falo: cara, você é abençoado demais. Eu falei: cara, eu aprendi a semear. Meu irmão, há poucos dias eu ganhei um relógio. Pensa num relógio que eu amei. Eu gosto muito de relógio, mas aquele lá, irmão, ele tinha tudo assim. Além de ser um relógio maravilhoso, de uma marca muito boa, era um relógio da Hugo Boss. Assim, irmão, aquilo entrou no meu braço como uma luva. Assim, coloquei, eu falei: meu Deus. Eu cheguei em casa, minha filha falou: nossa, que lindo, pai, fica pelo menos 1 ano com ele. Falei: filho, papai não vai te prometer não. Passou 3 semanas. Eu olhei para o cara do meu pastor, falei: não acredito, foi embora. Peguei o reloginho, fui lá, falei: ó, não sei nem se Deus mandou, cara, eu quero te honrar, quero semear na tua vida. Sabe, irmão, coisas que eu tenho vivido no ministério, é simplesmente porque a minha vida financeira não pertence mais a mim. Eu falei isso com o Reginaldo
essa noite passada lá no hotel que nós estávamos. Eu falei, eu sinto que está chegando a hora aonde a EcoSport vai embora, irmão. Eu nunca falei isso para os meninos ali. Eu falei, mas eu estava em São Paulo de férias com a minha família. De férias assim, né? Ministrando em um monte de lugar, mas de férias, entendeu? Estava sem a banda, estava de férias, que eles me dão muito trabalho, né? Então sem eles eu estou de férias. Eles também estavam de férias com certeza, irmão. Sem mim. E Deus soprou algo no meu coração. Então eu estou à espera de acontecer alguma coisa que a Eco vai embora. Eu poderia vender ela? Poderia, para fazer um capital? Poderia, mas eu estou sentindo, irmão, que vai embora. Eu estou só esperando um sinal, uma piscadinha mais forte de Jesus, sabe? Assim que eu consigo enxergar direito. Porque eu estou sentindo que ela é uma semente. Ela não é algo para eu ganhar dinheiro com ela ou fazer dinheiro. Ela é uma semente. Então para mim não tem problema falar de vida financeira. Mas nessa noite eu preciso te desafiar para algo. Eu preciso que você compreenda que aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, muito daquilo que Deus coloca é semente. E a Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. Tem coisas, existem pessoas que passam anos, eu fiz muito disso, comendo a semente, irmão. Você entende isso? Aquilo que era para semear na vida de pessoas, aquilo que era para trazer ao altar e dizer, Deus está aqui, eu sou teu, você é mais importante do que essa nota aqui, você é mais importante do que esse bem. Muitas vezes eu comi aquilo, irmão. Eu queria que você se colocasse em pé, por favor. Eu não sei o que é que falou com você nessa noite. Eu não sei quais são as áreas, mas uma coisa você pode ter certeza: Ele está a fim de acabar com o seu tempo. Ele está a fim que você fique perto do Egito. Ele está a fim de acabar com a sua família. E Ele está a fim de destruir, de fazer com que você não desfrute daquilo que Deus tem para você desfrutar na sua vida financeira. Eu queria, na medida do possível, que você não saísse nessa hora, que você ficasse, esperasse ver aquilo que Deus vai fazer, porque eu creio que essa noite pode ser uma noite da virada na sua vida. Assim como aquele carro para mim, e por favor, eu não estou pedindo o seu carro de oferta, entenda. Em nome de Jesus, qualquer palavra que o diabo queira distorcer na sua mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu lanço fora. Sabe, mas assim como aquele carro que um dia o Senhor me pediu, ele foi uma virada para mim. São do segundo CD que sai agora no final de abril, aonde muitas dessas canções, algumas dessas canções estarão naquele álbum. Irmão, pensa num cara liso que não tem dinheiro para fazer o CD. Eu estou terminando o CD agora, irmão. Então Deus tem provido muitas coisas, mas porque um dia eu decidi obedecer a Deus naquilo que Ele me pediu. Então eu queria que você curvasse a tua cabeça, fechasse teus olhos. E especificamente nesse ponto número 4, eu queria te convidar a pensar em como você tem levado sua vida financeira diante de Deus. Se a tua vida financeira também tem vivido santidade, ou seja, se você tem vivido santidade na sua vida financeira, se você já reconheceu que tudo é dele, tudo é para ele, e que nós somos na verdade mordomos dele, administradores daquilo que Ele põe na nossa mão. Se você ainda não reconhece isso, talvez nessa noite você precisa pedir perdão para Deus, porque é Deus que tem te dado saúde e inteligência para correr atrás, para ganhar o sustento, o pão de cada dia. Mesmo com
com os olhos fechados, ouça isso que eu estou te dizendo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 16, diz assim: não vos canseis de fazer o bem. Alguma versão diz: não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros aquilo que você tem, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Você entendeu esse texto, irmão? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma maneira que eu descobri de agradar o Senhor é repartindo com os outros aquilo que Ele tem me dado. Eu quero te convidar nessa noite a fazer algo profético. Eu não sei se você percebe, mas eu sinto como um ambiente profético nessa noite. Eu quero te convidar a fazer algo profético nessa noite. Como marcando o dia da virada, irmão. O dia da sua virada. Eu não estou falando para você, dá a maior nota que você tem no bolso. Eu não estou dizendo isso. Eu só quero que você entenda, essa noite pode ser a noite aonde tudo que você plantar, você vai colher. Como diz a palavra de Deus, 30, 60, 90. Vá orando aí. Talvez você precise ter conserto nessa área, irmão. Eu sinto como se alguns de vocês precisassem ter um tempo de conserto em Deus na vida financeira. Talvez você se encontre na mesma situação que eu me encontrei em novembro de 2010. No pior momento que eu estava, Deus me pede algo que eu não podia fazer. Mas a minha obediência em novembro de 2010 me trouxe frutos em abril de 2011. 6 meses depois, eu comecei a colher coisas que eu plantei no tempo da dificuldade. Não era quando estava sobrando. Eu quero te encorajar de maneira profética nessa noite a sair do teu lugar, separar aquilo que você quer dizer para Ele nessa noite. Deus, está aqui. Isso não é apenas uma oferta, isso é uma semente. O Senhor sabe como está difícil minha situação financeira. Mas nessa hora eu quero te dizer que o Senhor é mais importante do que a cédula. O Senhor é mais importante do que os meus bens. Conforme você for sentindo no coração, vá saindo do teu lugar e trazendo. Quero incentivar as crianças. Pai, comece a ensinar as crianças a ofertar na casa do Senhor. Esse é um tempo de adorar a Deus com aquilo que você tem. Vai saindo do teu lugar e conforme você vai vindo, vai dizendo: Deus, o Senhor é mais importante do que isso que eu estou dando. Que essa semente dê frutos. Que essa semente dê frutos espirituais. Vai dizendo: Senhor, minha vida financeira é sua. Minha vida financeira é sua. Tudo que eu tenho é seu.
Eu entrego nessa noite parte daquilo que o Senhor tem me dado, como prova de quanto o Senhor me ama. Você pode trazer os dízimos também para casa. Você pode trazer para cá. Conforme você for fazendo isso e for voltando, vai ficando de pé, comece a adorar a Deus. Vá dizendo para Ele aquilo que Ele é para você, o que Ele significa para você. Ah, Jesus, ah, Jesus. Vamos nos colocando de pé, irmãos, por favor. Aí no seu lugar. Eu sinto de fazer algo. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do teu lado. Você pode fechar os corredores aí. Eu creio que essa semeadura dessa noite, ela vai produzir muitos frutos na vida de vocês. Eu creio que essa semente que vocês trouxeram nessa noite vai desatar muitas coisas na vida particular de vocês. Mas eu também creio que não apenas desatar, eu creio que não apenas desatar algo na vida financeira de vocês, mas também desatar algo no mundo espiritual. Coisas que vocês têm pedido há muito tempo. Eu sinto como se Deus estivesse dizendo: olha, essas coisas vão começar a vir mais rápido. O sonho que vocês têm de encher este lugar, de crescer para a esquerda, para os fundos. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, em nome de Jesus, que venha um tempo de colher aquilo que você tem plantado, que venha um tempo da colheita, que venha um tempo de conhecer o Deus da provisão. Eu profetizo sobre vocês uma multiplicação de células como vocês ainda não viram neste lugar. Pastores, líderes, vocês vão começar a receber pessoas que vocês estavam desacreditados no que diz a liderança da igreja, a serem líderes de células. Vocês vão começar a perceber, a ouvir que pessoas estão querendo ser líderes, estão querendo abrir as casas, porque quando vocês forem para o tempo com Deus, lá no tempo com Deus, o que Deus mais fala é que o que verdadeiramente importa não é a estrutura, não é o som, não é a qualidade, é sim vidas, pessoas, gente. Deus não morreu por causa de um ministério de louvor. Jesus, perdão, não morreu por causa do ministério de louvor. Jesus morreu por causa de você e do seu vizinho. Em nome de Jesus, que venha um novo tempo na vida de vocês, de frutificação, de multiplicação. Senhor, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, todo louvor que é devido ao teu nome, nós te damos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Comece a aplaudir a Deus se você crê e concorda com esse novo tempo.
Aleluia. Eu preciso que alguém traga para mim rapidinho aqui. Antes de você sair, o pastor vai falar algo, mas eu preciso só fazer algo rapidinho aqui, eu não quero te atrasar mais. Esse é o nosso CD, o CD Mais Perto, foi gravado ao vivo.